Começando mais um Vale Business aqui pelo T7 News, essa empresa de comunicação da qual leva o fato até a palma da sua mão pelo seu celular, que você pode acompanhar pelo YouTube, especialmente T7 News Jornalismo. E hoje recebendo aqui nos nossos estúdios uma pessoa muito especial que cuida da gente, né, todos os dias. Estamos aí de frente para os especialistas que se debruçam em teses e mais teses para descobrir realmente quais são as questões voltadas para a saúde humana. Dr. Luiz Alexandre Cabral Pinto, ele é neurologista. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Alex. Uma honra tê-lo aqui, conversando com a gente um pouquinho sobre essa ciência que é muito importante. Doutor, assim, hoje a gente tem uma vida frenética, hiperconectada, uma pressão justamente já ali na fase da adolescência para a fase adulta profissional. Por que a gente tem sentido que o dia parece que tem menos horas e a pressão é maior? Isso, o que acontece? O nosso cérebro é adaptável, ele aprende o tempo inteiro. Quando você ocupa a sua cabeça com coisas rápidas e frenéticas, como você falou, você está ensinando ao seu cérebro que tudo é muito rápido, tudo é muito mais rápido. E o seu dia acaba sendo consumido por coisas de rápida duração. Essa sensação de aceleração do tempo, ela se torna real para você. É diferente quando você vai lá para as beiras do Mediterrâneo, numa cidade na Itália, em que as pessoas não usam nem relógio. E aí está o amigo ali, você para, toma um café, bate um papo, ali o tempo para você vai passar mais devagar. E é impressionante que a gente tem vivenciado assim, dos anos 90 até os anos, agora o século 21, que a gente é praticamente influenciado por tudo com tempo, né? Isso. É o efeito micro-ondas, né? Isso. Fast food. Tudo tem que ser ágil. Então, na verdade, você vê que isso, de certa forma, se nós formos pensar que se houvesse uma mente por trás disso, existe uma mente de marketing, de consumo, que sim pensa isso, é para você não pensar. Perfeito. Porque se você não pensa, esse consumo de impulso, que a gente sabe que existe, né, o consumo da impulsividade, você vê a coisa ali, uau, é bonitinho, eu vou levar, você nem sabe se aquilo é útil para você ou não. Esse consumo de impulso que sempre existiu, sempre não, na verdade, né, isso começa a surgir mais, principalmente a partir dos anos 80, mas esse consumo de impulso, ele foi levado ao último nível, que é você nem pensar. Então, tudo que é de consumo muito rápido, que é muito ágil, não dá o tempo da reflexão. Então, hoje, você pode ver que toda a mídia e toda a narrativa, ela é feita anti-reflexão, para que você não tenha o seu período de reflexão. Então, o senhor está dizendo, assim, em outras palavras, que o ser humano, ele é feito para questões ali pontuais e tem o seu tempo para escolher as coisas. Ele não pode ser essa coisa assim, fast food. O momento contemplativo, ele foi esquecido. O momento contemplativo, ele guarda a relação, por exemplo, com a questão religiosa. Vamos botar diretamente, essa então foi esquecida no mundo, né? Então, as pessoas, quando vão na missa, no culto, seja qual for, eu não vou aqui defender religião alguma, ok? Certo. Quando você vai naquele momento, você para e se dedica ao seu sagrado. Isso é um momento contemplativo. E ele é muito importante nesse tripé humano de corpo, alma e espírito que o homem é. Né? Nem todo mundo tricotomiza o homem assim, mas vamos falar de corpo e alma então, botar espírito e alma como sendo junto. Perfeito. Então, assim, o que você queira ser na sua teoria, mas esse momento contemplativo é importante para essa questão da alma ou espírito. É muito importante você ter isso. Isso está sendo deixado de lado. E aí você cai naquilo que no cristianismo chama de carnalidade, que outros chamam também, não é, de desejo, e da forma que você for, e você passa a viver somente disso, somente do impulso e do seu sentimento de momento. E é por isso, talvez, que a gente acaba levando ao limite, né? Você vê nas questões profissionais, dentro das empresas, as pessoas hoje tendo que buscar ali a telemedicina, profissional de neurologia, próximo ali dele, para que ele consiga responder a algumas situações que, na realidade, acabam sendo influência totalmente disso que você está falando. Nos anos 80, final dos anos 80, teve um livro, era Domênico de Masi, o autor, que ele chamava do ócio criativo. Perfeito. E ele começava a defender isso. Então, olha só, gente, vocês têm que parar e pensar. Era o ócio criativo. O ócio era isso aí, era parar para fazer o nada. E pensar na vida, que isso trazia e gerava as novas ideias, isso gerava evolução.
Então a pessoa que entra nessa máquina o tempo inteiro produtiva, que acha que está sendo produtiva e na verdade não está, não, vou produzir, vou fazer, ele entra num mecanismo de fazer que ele não é criativo. E se você for pensar, é um risco, inclusive, profissional. Porque se você não é criativo, você é apenas aquela esteira de produção, quando a sua esteira ela perder o valor de esteira, aqueles parafusos que você aperta ali não são mais necessários serem apertados, você está descartado. Exatamente. E é uma das coisas que são mais afrontadas hoje pela tecnologia. Se a gente for ver o lado negativo das plataformas, das redes sociais, da própria inteligência artificial, você percebe que ela está inibindo cada vez mais a criatividade humana. Exatamente. E é um medo, porque hoje ela se alimenta daquilo que a gente já criou. Isso. E no momento em que ela precisar se retroalimentar. E não tiver mais nada. E não tiver mais nada. Mas eu falo isso bastante, né? Principalmente para quem gosta de arte. Para quem gosta de arte, eu digo assim, quando que uma inteligência artificial vai pintar uma Mona Lisa? Ela pode clonar a Mona Lisa de Da Vinci, mas ela nunca vai criar. Exatamente. Jamais. Idealizar. Idealizar aquele sorriso que tem na Mona Lisa, né, enigmático e tudo mais, ou qualquer outro quadro que você queira, né, qualquer um deles. Então, assim, nunca que ela vai realizar. Ela pode clonar, ou se você sob comando, ela fazer alguma coisa, mas é o seu comando, o poder criativo é o seu. Exato. Então, a inteligência artificial é uma ferramenta incrível, não vou dizer que não, e vou até te dar um exemplo. Eu estava planejando uma palestra que eu ia dar, e botei temas de uma palestra. Sentei aqui assim, né? Não, vou falar sobre tópicos, isso, tal. Botei meus tópicos ali para poder expandir. Aí minha esposa virou assim, não, amor, bota aqui na IA para ver o que ela faz. E ela fez na IA. Eu fiz 7 tópicos, a IA fez 8, porque o meu último ela dividiu em 2. Eram exatamente os mesmos. Parece que ela tinha lido o que eu tinha feito. Lógico que com outras palavras, né? Sim. Mas essencialmente eram os mesmos tópicos. Aí eu brinquei com ela, tá vendo? Eu não preciso de IA. Chegamos à conclusão, né? Não para isso. Mas assim, eu faço isso brincando, até para as pessoas entenderem que enquanto você está habituado a pensar, você não precisa da IA. Exato. Você precisa da IA o quê? Uma pesquisa rápida. E é o que nos diferencia, né? Na prática, exatamente. É o que acaba nos diferenciando de qualquer outro ser. De qualquer outra coisa. Por exemplo, da qual a gente tem conhecimento. Estão falando agora, né, que existem seres de outro planeta, enfim. Deixa o Trump resolver isso. Exatamente. Mas, por enquanto, na Terra, a gente só tem seres que não são racionais. O que nos diferencia realmente é a racionalidade. E especialmente a capacidade criativa do homem, né? A racionalidade criativa do homem, né? Que é a nossa oposição ao polegar aqui, representada, né, fisicamente com isso. Então, assim, isso é muito importante. Isso está sendo deixado de lado, está sendo substituído. E esse consumo de coisas inúteis, eu gosto de brincar, né, o TikTok, né? É um efeito muito doido, né, doutor? É um efeito louco. Acaba sendo ali o rolar da timeline, ele é muito comparativo ao uso de entorpecentes, né? Totalmente. Exatamente isso. Isso gera aquela dopamina o tempo inteiro. Quando cai, você quer mais. É exatamente o mesmo mecanismo daquilo que se chama de efeito de recompensa, né? Que a droga dá. Perfeito. Exatamente como qualquer droga. Lícita ou ilícita. Né? Seja o seu tabaco, o álcool ou as ilícitas. Então, assim, é o mesmo mecanismo. É um mecanismo de recompensa, só que ele é bioquímico que você produz. Tá? É o mesmo mecanismo. Isso vale... já era mais conhecido, vamos dizer assim, há bastante tempo, para o consumo de pornografia, por exemplo. Né? De pessoa que era viciada em pornografia. Mas hoje, a pornografia eletrônica, a gente pode fazer essa comparação, o que é a porcaria eletrônica, esses videozinhos rápidos, super divertido, muito engraçado, aí tem outro mais engraçado ainda. Isso é o mesmo mecanismo. Não é diferente da pornografia, não é diferente da droga. E as pessoas, às vezes, não têm essa percepção. E é isso, aí o dia passa, né? Porque eu fico o dia inteiro ali... Quer dizer, girando. A gente está criando uma sociedade futura de inúteis. De inúteis. Você vê, agora as pessoas estão no YouTube, estão assistindo um programa como esse ou outro, que é instrutivo. Para isso, a mídia é muito bom, a internet é fantástica. Perfeito. Não é? Quantas palestras, quantas aulas eu assisto e quantos canais eu sigo, que é isso aí. Eu sigo canais de história, de teologia, tem um monte. A gente é de uma geração que a gente sempre buscava o tutorial, o conhecimento tutorial, Sim. Exatamente. Então, assim, esses canais eu tenho, e volta e meia eu estou assistindo alguma coisa. Mas o vazio repetitivo e que não te traz nada, é o grande consumo da internet hoje, a gente sabe disso. Né? Num lapso temporal, vamos pegar aqui daqui a 10 anos, eu me recordo quando começaram lá os estudos com a cannabis, quando começaram a divulgação da maconha como uma
uma planta medicinal, e muito se falava de ser teratogênica, né? De futuramente a gente ter uma sociedade com efeitos que são irreversíveis. Na sua concepção, na sua especialidade, com o seu conhecimento, você acredita que daqui a 10 anos isso tem um efeito total e visível nessa sociedade? Completamente, isso não tem a dúvida. Exatamente essa questão até criativa, como eu estava falando, você vai ver que vai haver uma estagnação social. Então, isso compromete até mesmo as relações pessoais. Então, quando você começa a não ter relação pessoal, você não tem filhos. Você não tem reprodução, a coisa vai ao básico. As pessoas deixam de ter interesse reprodutivo. Olha o biológico mais primitivo que nós temos, né? Então, até mesmo o interesse reprodutivo, o interesse relacional, ele reduz. Você vê que tem se visto, aí as teorias são variadas por motivo, redução de testosterona no homem. Já é um efeito... Já é um efeito. Se é somente dietético, se é isso assim, ou se, no meu entender, é um mix de absolutamente tudo, já é esse efeito. Então, e a assim, busca incessante por suplementações, né? E suplementações, exatamente. Então, assim, o homem está deixando de ser homem no sentido de humanidade, né? Não um homem só fisicamente, né? O alfa, né? Não o alfa da matilha. Mas ele está deixando de ser homem como humanidade. Você vê que isso reflete hoje nas questões pessoais. Quantos casais se casam e têm 2 ou 3 filhos? Hoje, não vou ter filho, eu vou ter um só. Peraí, meu camarada, se você vai ter um filho só, caro casal, você não repõe nem mesmo vocês dois. A sociedade diminui. Exatamente. E você vai estar terceirizando, estou falando da manutenção da população mundial. Manutenção. Não, hoje está em franco decréscimo. Porque foi vendido há algumas décadas, né? Muitas décadas atrás, que a população ia explodir, que não ia ter recursos. E isso também não é verdade. Sim. Né? Isso não é verdade. Foi um mito que foi levantado. Foi um mito que foi levantado antes da Revolução Industrial, que era certo, né? Não vai ter alimento. Aí entrou a Revolução Industrial, trator, aumentou a produtividade. A Embrapa cada vez faz plantas mais produtivas. Tá aí a soja. Tá aí a soja. Então, assim, sim, o campo ele tem produzido mais. Vai ter um limite? Talvez, possivelmente sim. Mas nós estamos longe desse limite. Então, assim, a grande questão é se as pessoas estão deixando de ter filhos. Você vê que a China teve decréscimo populacional. Sim. E por anos também teve uma limitação, né? Que por anos eles incentivavam a não... Agora estão virando. Já estão incentivando a ter filhos de novo. Peraí, imagina, pouco tempo atrás era limitação. Agora os casais de lá devem estar dizendo, peraí, ô Xi Jinping, o que você quer afinal, né? Estou usando aqui o nome do governante como ícone, né? Sim. Mas é isso, partido, o que você quer afinal? Então, o único país que ainda está num crescimento ainda maior, passou a China, é a Índia. Sim, hoje a maior população global é da Índia. É a Índia, e que é tradicionalmente familiar centrada. Sim. Ela é centrada em núcleo familiar, sempre foi. E como é que a neurologia, ela se prepara, ela enxerga tudo isso? Óbvio, tem uma série de especialistas hoje que tratam desse tema com preocupação, obviamente, Sim. porque também são pais, porque também têm uma noção de sociedade, de mundo. Como é que a neurologia consegue compreender isso e não estancar, mas mitigar? E trabalhando nas suas clínicas e trabalhando com as pessoas, essa noção de que, olha, agora você tem que ter o seu tempo, saia da tela, agora você precisa se desconectar. Isso acho que até transcende a questão médica neurológica. Acho que a gente tem que dar esse alerta, como o neurologista tem que dar esse alerta, mas vamos pensar uma questão bem neurológica. O Alzheimer, que é a demência, né? E que é uma busca também incessante das pessoas, olha, meu parente tem Isso. E eu não quero ter. Não quero ter. Então vamos lá, como que você não vai ter? Coisas que estão claramente correlacionadas. Massa muscular. E você passa o dia na frente da tela. Você vai atrofiar sua massa muscular. A sua chance de ter Alzheimer mais precoce aumenta. Alimentação. Excesso de carboidrato. Na frente da tela comendo biscoito recheado. Eu estou fazendo aqui um estereótipo, né? Mas é isso, comendo aqui em biscoito. São Paulo é biscoito, né? Se fosse no Rio era bolacha. Não, bolacha, né? E comendo lá o traquinas recheado. Então, assim... e por aí vai. Então você tem uma dieta errada, ou seja, uma dieta com excesso de carboidrato, você não faz atividade física e a sua mente não está trabalhando, porque você só está consumindo besteira. Você não está consumindo algo que faça você pensar, que é o terceiro pilar. O quarto é estresse e ansiedade do dia a dia. Esse não tem como a gente evitar, né? Estamos aí vendo as loucuras da nossa próxima eleição e toda a briga esquerda-direita, o outro lá jogando bomba no Irã. Legal. O mundo está meio louco, então essas coisas a gente não tem como evitar, mas você tem como passar por isso de uma maneira melhor. Exatamente.
E é uma influência muito grande, né? Você pega hoje qualquer grande veículo de comunicação, antigamente tinha a expressão, você torce e sai sangue. Isso. Tem programações que você assiste, você sai mal. Você levanta do sofá e fala assim, meu Deus, nada tá bom. Que medo, não vou sair de casa. A esquerda é horrível, a direita é pior, você não tem para onde ir, né? Não tem um salvador, na verdade. E aí vem essa questão, volta à questão religiosa, não é? Então, quem é o seu salvador? A gente encontra isso na religião. E está faltando para as pessoas. Né? Então, é como você vai passar pela ansiedade da vida, tendo uma certeza na sua religião. Qual é a religião que lhe dá uma certeza? É a sua? Então, é isso aqui que você tem que se apegar. Perfeito. É o que vai tirar esse outro pilar. Então, você trabalhando esses pilares direitinho, você não vai ter Alzheimer ou não vai ter tão cedo. Em vez de ter os 60, você vai ter os 90. Se é que você vai viver até lá. Então, assim, tudo que a nossa sociedade faz hoje é contramão disso, concorda? Totalmente. Então, a gente vê o inverso, né? Talvez daqui essa geração que hoje está aí com 20 anos, vai começar a ter demência aos 60. Em massa. Em massa. Meu Deus. Meu Deus, exatamente. Que situação. A gente chegou num ponto em que, na verdade, a tecnologia, em vez de ser favorável, ela está sendo totalmente desfavorável. Destruidora, exatamente. E existem empresas, você pega, por exemplo, o homem mais rico do mundo, o Elon Musk, com a Tesla e com outras iniciativas, que eles tentam passar o cérebro humano para uma máquina. Isso é o fim dos tempos mesmo, né? Total. Seria o ponto final. É o ponto final, porque isso é uma coisa interessante, né? Até que ponto nós somos apenas circuito programável? Eu vou dar um exemplo dos mais assim, interessantes quando a gente estuda isso. Comportamento de abelha. Você não explica a complexidade do comportamento de uma abelha pelo cérebro que ela tem. O gânglio nervoso, que a gente nem de cérebro chama, é uma coisa muito primitiva. A quantidade de tarefas complexas que ela faz, de ir, captar, voltar, produzir, não cabe naquele cérebro. E aí surge um questionamento, que eu digo, essas coisas as pessoas não falam, né? E surge um questionamento, até que ponto existe essa coisa coletivo? Exato. E que a gente hoje, por ser um ser social na sua concepção, muitas vezes está perdendo. E estamos perdendo pela nossa coletividade. Até que ponto a interação coletiva potencializa? Então, assim, até que ponto elas estão interconectadas em circuito? Sim. As anteninhas lá, então cada uma faz uma programaçãozinha, que na verdade é uma grande cadeia de circuitos. É uma sociedade perfeita também, se você tem a oportunidade de abrir ali uma colmeia, você tudo, vê. Cada um sabe seu lugar, proteção da rainha. A proteção da rainha. Então, assim, elas têm uma organização que transcende muito a capacidade individual. Então, elas trabalham como capacidade coletiva. As formigas também. Mas a abelha, especialmente, é muito expressiva em relação a isso. Então, mas até que ponto nós também? Porque se falava até os anos 70, vinha aquela coisa até da psicanálise, o homem é um ser social. Há quanto tempo você não ouviu essa frase? Há um bom tempo. Eu acho que hoje a frase que está mais imperando é o homem lobo do homem. O homem é lobo do homem. Então, assim, o homem é um ser social, sumiu, né? Essa absolutamente desapareceu. O homem é um ser simbológico. Essa, então, não existe. Já está saturada. Essa há muito tempo. Então, essa coisa de trabalhar por símbolos sumiu. Hoje as pessoas são muito literatas, são muito literais. Sim. Literato é outra coisa, né? São muito literais. Então, por quê? Porque a capacidade simbológica está desaparecendo junto com a capacidade racional. Porque o simbolismo é que faz você ser capaz de transcender. Você não simboliza, você não transcende, você é literal, você está preso e algemado à narrativa. É aquilo, né? Uma sociedade que não conhece a sua própria história não sabe o futuro, né? Isso aí. Não, desconhecimento histórico, então, por favor, né? E é gritante, né? Eu outro dia eu conversava com uma paciente de Campos do Jordão, professora lá, que ela diz, olha, os alunos hoje não sabem que aqui começou com um centro de tratamento de tuberculose. E Campos do Jordão se iniciou para tratamento de tuberculose. Era um centro de tisiologia do Brasil. As pessoas iam para lá para se tratar por causa da altitude e tal, e matar a tuberculose por falta de oxigênio. Sim. Então era isso. As pessoas que hoje nascem lá já não sabem mais a própria história. Não tem conhecimento. Não tem conhecimento. Isso é um exemplo, logicamente, né, emblemático, mas isso é no Brasil inteiro, né? Brasil inteiro. As pessoas não conhecem mais a própria história. Em outras palavras, a gente fica com um certo receio, né? Quando a gente está convivendo assim em sociedade, dessas situações em que acabam afrontando, né? Dia após dia. Sim. Com certeza, acho que você também é pai. Sim. Então, você tem ali a convivência com seus filhos. E quais são aqueles valores que você passa para eles? Qual é a forma certa hoje, né, de você formar uma família, né? Então, família, exatamente. O conceito familiar, ele foi muito também
derretido. E vilipendiado todos os dias. Totalmente. Você vê aquela coisa do seu avô sentado na cabeceira e os filhos com as noras em volta da mesa e os netos em hierarquia. Eu tive isso ainda, né? Meu avô sentado, meu pai, minha mãe, meu tio Tinha e tal. uma cadeira, né? Tinha a cadeira do velho, na cabeceira. A cabeceira era dele. O prato dele, o copo dele. E as crianças mais para a ponta da mesa. Sim. Então havia uma hierarquia. Isso hoje em dia se faz. Domingo ou sábado, dependendo da família, é o almoço de família. Tinha o frango, a macarronada. A macarronada, né? O cozido, dependendo da cultura de cada um, mas era isso aí, né? O mineiro era o cozido, o italiano era a macarronada. Então, assim, qual fosse a sua origem, tinha um almoço de família. A feijoada no Rio de Janeiro no sábado. Então, assim, isso se perdeu. Isso não tem mais. As pessoas não sentam mais à mesa. Não dão mais bênção pro pai, né? Não, isso então... O que é isso? O que é isso que você tá falando? Não sei o que é isso. Então, assim, isso então ficou desconhecido. Sim. Né? Então, esse sentar à mesa, final de semana, e dar valor à família, nem que seja no final de semana, é importante ainda. Isso foi perdido, totalmente perdido. Foi perdido e fragmentado, derretido. Hoje o idoso, ele é um descartável, ele é um estorvo, ele é um peso. Ninguém mais olha para o idoso e o vê na cabeceira com sabedoria, como sendo o ser que tem a sabedoria, a pessoa que tem a maior sabedoria da casa. Isso não existe. A gente se perguntava pros avós, né? Vô, o que você acha, então, né? Que eu devo fazer? Exatamente. Você, às vezes, não falava com seu pai, porque o pai ia brigar e tal, mas o avô ou a avó era aquele que dava a guarita e era quem você procurava para sabedoria. Hoje não tem mais. Hoje se procura também, você vê na sociedade, as crianças, o público infantil e juvenil, muitas vezes consumindo certas informações e datando como verdadeiras e verossímeis, né? E, na verdade, nada disso é. Não. Porque hoje também a gente tem uma série de especialistas de tupiniquim nas redes sociais dizendo, olha, faça isso, faça aquilo, quando na realidade nada disso é verdadeiro e o mais importante é ele realmente marcar uma consulta e ir num profissional correto. E você viu isso, assim, isso foi muito flagrante na pandemia Covid. A pandemia Covid foi uma obra de experiência social de ponta a ponta. Né? Um laboratório. Um laboratório social de ponta a ponta. Principalmente intubação, né? Não, total. Aí vamos precisar de um podcast de 3 horas para falar disso, tá? Porque eu fiquei à frente da epidemia Covid em 2 lugares. Sim. Num hospital privado e num município menor no Rio de Janeiro. Mas, enfim. Mas qual foi a grande questão na pandemia Covid? Você mal começou a pandemia Covid, já tinha especialista, dono da bola. Peraí, cara. Quem conhece esse negócio, o negócio começou agora, o cara já se intitula especialista, é óbvio que o cara está querendo aparecer. E ainda mais um corpo como o brasileiro, que é uma miscigenação, você aplica um medicamento aqui agora, daqui a um tempo aquele negócio não faz efeito, porque ele tem mistura com português, tem mistura com africano, enfim. E eu vou te falar assim, eu posso falar isso claramente, eu tenho esses números em casa. E eu não sou nenhum gênio, assim, eu e meus pares, eu trabalhava também com terapia intensiva, eu larguei há alguns anos, eu e meus pais da Sociedade de Terapia Intensiva do Rio de Janeiro chegamos aos mesmos resultados, tá? Não sou bambambam. Fazendo o quê? O óbvio. Como é que se trata a pneumonia por vírus? Não é porque é o Covid que ela muda. O Covid não é um extraterrestre. E outra coisa, a reação do nosso corpo a qualquer patógeno, ela é sempre a mesma. Você reage sempre da mesma forma. Se for para o Covid, uma bactéria, é a mesma maneira. Então não muda. Aí quiseram mudar a forma de tratar porque era um vírus diferente. Peraí, isso óbvio que está errado. Exatamente. Aí o que nós fizemos? Nós nos falávamos, trocávamos ideia. Nós fazemos apenas o que sempre fizemos nessa situação. Uma pneumonia gravíssima por um vírus. Legal. Média nacional de mortalidade para os doentes graves, 33%. Em torno de 1/3. Média, aí eu vou falar do meu serviço para os doentes ultra graves, para aqueles que foram para o tubo. Não é para os graves, para os ultra graves. Os ultra graves. 22. Caramba. Caramba. Agora, o que eu digo, esses meus pares tiveram as mesmas situações, tá? E outras pessoas que eu conheci que também não se renderam às loucuras, tiveram o mesmo resultado. Então, assim, aquilo ali foi uma máquina de besteira. Total, né? Que você foi viu uma pandemia, foi uma pandemia. Então, nossa, adorei esse tempo. Vou até botar no meu caderninho. Vou levar essa, peraí. Madrigal falou. Madrigal, pandemídia. Exatamente. Mas eu cito, pode deixar que eu cito a fonte quando eu falar da fonte. Então essa pandemia trouxe um monte de informações que eram absurdas e que muita gente seguiu. A garotada mais nova, a minha equipe médica, já estava comigo há um tempo, graças a Deus. Então eu pude reger isso melhor com eles e era um pessoal de um muito bom nível, então a gente conseguiu entender que aquilo tudo estava errado. Mas a garotada que é recém-formada, perdida, sozinha num plantão, abandona, quem sabe que aconteceu muitas situações, cara, só bobagem. Só besteira, né? Só besteira. E a gente sente uma coisa assim, quando a gente vai... eu
particularmente, já pude ser atendido em outras unidades de saúde no passado e agora no presente. Também fui vítima dessa questão do estresse. Por 2 vezes acabei parando numa unidade de saúde em razão do estresse. E esse trato humano com as pessoas, né? O que o senhor está dizendo aqui agora é uma anamnese. Não se faz mais. Não. O médico hoje, ele tem ali, ele te pergunta o que você quer. Por que na medicina, eu sei que é difícil, até mesmo que tem um conselho de classe por trás, e muitas das vezes é um conselho desunido, né? Não se trata das coisas num mesmo consenso. Mas por que a gente sente isso na pele, doutor? Antes, o médico olhava para nós de uma maneira humana e hoje a gente isso é mais uma coisa um número. bem clara, né? E eu posso falar porque o Conselho Federal ele tem dado em cima disso. Tem feito até algumas publicações a esse respeito. Perfeito. 400 faculdades. Meu Deus. Estão cuspindo a rodo. E as pessoas começaram a entrar na faculdade, se você for perguntar para a grande maioria dos estudantes, por que você está fazendo medicina? Por causa do salário. A questão é lucrativa na veia. Quando eu fiz medicina, a gente sabia que era ralação, que você ia passar muito tempo ganhando muito menos do que seus amigos que iam para outras carreiras. Normalmente as federais eram um vestibular único por ano, né? Isso, exatamente. Era unificado. E você sabia que você ia ralar muito tempo e que você só ia começar a ganhar dinheiro muito mais tarde do que os seus amigos em outras carreiras. Todo mundo sabia disso e entrava na faculdade sabendo disso. Por quê? Você tinha que fazer 6 anos contra 4, no máximo 5. Você tinha que fazer mais 3 de residência, que já somavam 9. Ou seja, eram 10 anos de formação para você começar a ser profissional. Um advogado, um engenheiro forma 4, 5 anos, está pronto. Exato. Ou seja, era o dobro da formação para começar a ser profissional. Então, quando meus amigos engenheiros já estavam deixando de ser sênior, de ser júnior, né, eu estava começando a carreira. Então, a gente sabia, mas nós sabíamos disso. Hoje não. Hoje eles entram achando que vão sair e ganhar uma fortuna. E vão ganhar muita grana. Só que se frustram. Totalmente. Porque não é o que está acontecendo. Está havendo desemprego da classe médica, coisa que nunca existiu. Eu, quando me formei, eu tenho 36 de formado. Quando eu me formei, se eu quisesse dar plantão 7 dias por semana, eu dava. 24 horas. E me pediam. E tinha oferta. Sim. Tá? Não é falta de oferta, não. Hoje, eles não estão conseguindo 1 por semana. Caramba. Tá difícil, E aqui em Taubaté, a gente até nos bastidores estava conversando um pouquinho sobre essa falta de neurologistas na unidade de saúde, né? Sim. Falta de profissionais habilitados. Aí é que né? tá. O especialista verdadeiro, que tem o RQE, que é um reconhecimento da especialidade dado pelo Conselho Federal. Inclusive, assim, se você vai num especialista, ele não tem RQE, não vá. Meu conselho tem colocado isso, porque eu posso falar aqui tranquilamente no ar. Tá? Não entre nessa porta. Não entre nessa porta, porque não é um especialista reconhecido. Ele se diz. Então, para ter esse RQE, tem um preço a pagar. Com certeza. E que não é barato. E uma mensalidade. E não é barato. Uma anualidade. Por que não é barato? Porque são 3, 4 anos de residência ganhando pifiamente. E trabalhando 50, 60 horas por semana. Porque foi o que eu fiz. Eu fiz 3 horas de 60 horas por semana. E sou muito grato por isso. Porque eu estou onde estou, sei o que eu sei, porque eu fiz isso. Né? Eu fiz essa aposta na minha vida. Então, hoje, quem quer realmente passar por isso? Não, o cara quer se formar, fazer a pós-graduaçãozinha de final de semana, via online. Rapidinho. Só para conquistar o título. E aí fazer um pacote de venda de algum produto para o cliente, para o high ticket. Aí tem um monte de palavras bonitas na internet que você ouve, né? Para os mentores, né? Não, o high ticket, porque a sua consulta... Hard skills, né? Exatamente. Pois é, que skill, cara? Tu não tem skill nenhuma, você não preparou para nada. Skill, exatamente. Tem skill nenhuma, né? A vivência não te trouxe nada. Não tem nem vivência. Então, hoje esse é o problema. Então, não tem especialista de verdade, cada vez tendo menos, porque não querem pagar o preço. Perfeito. Pagar o preço. Tá? E a gente também sente assim que muitas das vezes acaba sendo muito burocrático juridicamente, né? Sim. O judiciário lá tem uma série de pessoas lá dentro, apenados na verdade, que necessitam ter um acompanhamento, necessitam ali ter seus laudos colacionados e muitas das vezes é muito difícil mesmo, né? Como é que fica essa situação hoje no Brasil em que a gente tem praticamente uma população carcerária gigantesca, mais de 300 mil pessoas atrás das grades. E essa situação mental, essa sanidade mental destas pessoas que estão lá dentro, doutor? Assim, tem a parte penal para pessoas com doença mental realmente, né? Que são aqueles que é o manicômio judiciário. Sim. Né? Que é a pessoa que já tem uma doença mental, e sacramentada e tal, e comete algum crime e vai para o manicômio judiciário. Isso é uma situação
a gente vai pensar que não é diferente do que eram os manicômios antigamente, que a pessoa se internava e nunca mais saía, né? Estou falando do século XIX. Sim. Mas a questão da sanidade mental, realmente, é aquela pessoa que vai para o meio carcerário e que, teoricamente, não tem uma doença mental. É isso, né? Exatamente. Por aí. Então, qual é a grande questão? Você manter uma pessoa presa, assim, você acaba criando um pitbull. Né? Porque ele está ali, não tem convívio social, ou tem um convívio social errado, Perfeito. né? Com pessoas que também não fizeram outra coisa. Como é que você vai ressocializar essas pessoas? E não criar um psicopata. Sim. Ou não potencializar as psicopatias que já levaram a pessoa lá para dentro. Todas aquelas patologias que ela pode vir a aflorar. Isso é um grande questionamento. Então, entram aí aquelas pessoas que advogam a saidinha como forma de ressocialização, e que eu particularmente não acredito nisso. Por quê? Porque eu acho que a pessoa que está no meio carcerário, que cometeu um crime, ela tem que reaprender o valor social. Ótimo. Então, como é que você reaprende valor social? Você reaprende estudando algo para ser útil para a sociedade e produzindo para a sociedade. Então, como é que eles vão produzir para a sociedade? Trabalhando. Então, assim, em alguns lugares do mundo fazem isso. O próprio Japão. Você tem uma cárcere básica. Você quer um cárcere igual ao da Polícia Federal para os bambambãs? Você pode conseguir. Você trabalha dentro da penitenciária, você ganha dinheiros da penitenciária e você vai comprando um colchão melhor, uma cama melhor, uma cela com menos pessoas, uma comidinha melhor. Ou seja, uma contrapartida. Uma contrapartida. A pessoa reaprende, eu gosto de dizer, quanto custa R$1. Ele reaprende quanto custa R$1. Quanto custa trabalhar para ter. Isso é ressocialização. E se você coloca isso dentro de um contexto, às vezes, ele poder trabalhar para a sociedade, uma coisa totalmente teórica aqui, vamos botar preso para construir casa popular. Sim. E depois ele poder ver aquela família recebendo a chave e entrando na casa que ele construiu. Fruto do trabalho dele. Fruto do trabalho dele. Fazer, uau! Essa família hoje tem um lar, não tinha. Aqui próximo da região tinha Itapira, né? Que era muito conhecida, Sim. né? Por ter um hospital nesse interim, né? E as últimas decisões foi da ministra Rosa Weber, enquanto ministra do Supremo Tribunal Federal, que colocou as questões dos laudos, né? Sim. Na questão judiciária. Mas eu acho que fica muito distante, né? A gente não tem uma integralização novamente, né? E acaba sendo um ambiente público do qual não se conecta, não se conversa e produz errado, né? E produz errado. Parece que é feito para não dar certo. É uma universidade do crime. A pessoa entra ali, ela só vamos dizer assim, só faz conexões com pessoas erradas. E hoje, assim, nos espanta enquanto sociedade ver pessoas que produziram certos crimes que foram, assim, gritantemente você vê ali no aspecto da pessoa que tem um viés, uma ascensão para ser um serial killer, para ser um psicopata, e que se passa a situação como se fosse uma pessoa normal. Totalmente normal. Na verdade, se normaliza isso, né? A questão. Tem aquilo que a gente chama de psicopatia, que é a pessoa que ela é desprovida de senso de culpa. Tá. Esse, vamos dizer assim... É o que não chora, né? É o que não chora. É o bandido de verdade. E quando você conhece essas pessoas, o mundo conspira contra eles o tempo inteiro. Ele matou alguém, mas a pessoa que eu matei, ela olhou errado para mim. E está tudo bem. Então, esse tipo de pessoa ela tem que ser identificada de uma forma diferente e tratada de uma forma diferente. Hoje não é. Nosso sistema ele não capta isso. Tá? Esse mesmo bandido, né? Esse mesmo marginal, vamos usar o termo marginal, que é a pessoa que escolheu estar à margem da sociedade. Por isso esse termo, não é? Então, essa pessoa escolheu estar à margem da sociedade, ele tem esse psicopata, que ele é absolutamente desprovido de culpa, isso é uma pessoa extremamente perigosa, e tem aquele que, por condições de onde estava, mal orientado, teve contato com um psicopata que é sedutor, que traz pessoas para perto dele e agiu errado. Mal orientado, esse tem cura, tem que ser separado do psicopata. Quando você está na frente da TV, assim, você está vendo, por exemplo, um discurso, já aconteceu de você olhar assim e falar assim, ali tem um traço ali que não me engana. Na TV e na vida. Na TV e na vida. Sério? Minha mulher também tem muito boa percepção para isso. Sim. Né? Às vezes a gente está conversando... E é possível você olhar assim e falar assim, olha, tem todos os 3 jeitos para ser um... Psicopata, com certeza. Perfeito. Muitas vezes. Olha, tanto eu quanto a minha esposa, né? Assim, ela tem muita sensibilidade para isso também. Às vezes a gente conversa, sai de alguma situação, a gente olha para o outro e diz,
Aí tem. Nossa, não quero nem ver mais essa pessoa. Você já sabe que vai Quero dar nem ver. alguma coisa errada, Quero né? nem ver essa pessoa mais. Ou em casais também, né? Naturalmente você olha e fala... E isso, assim, isso não precisa ser bandido, né? Assim, Entendi. isso pode ser um empresário. Às vezes a pessoa até tem algum sucesso social, Sim. mas com esse perfil também. E dizem, né, que são os maiores bem-sucedidos, Pelo né? menos por um tempo, né? Uhum. É aquela coisa, né, como tá lá no... Tem um salmo, né? Salmo 73, né, que fala, né? Tive inveja do ímpio, né? Sim. Ou pelo que ele tem, pelo que ele cresceu, mas no final ele fala, mas eu sei qual é o fim deles. Mas a verdade é isso, porque o fim dessas pessoas acaba não sendo bom. Mesmo que ele tenha dinheiro até o final da vida, você pode perceber, são as pessoas que morrem sozinhas e abandonadas no final da vida. Porque quando a pessoa adoece, quando ela passa a ser um peso, ninguém vai cuidar. Porque ele não cuidou de ninguém ao longo da vida toda. Pelo contrário, só consumiu e explorou. Perfeito. Caramba, a gente está tendo uma aula aqui com o Dr. Luiz Alexandre. Tem um livro fantástico que fala muito bem disso. Vou recomendar aqui. Aproveita. Chama-se Assim que Tivermos Rostos. É de C.S. Lewis. Perfeito. Ele pega a lenda de Narciso e reescreve toda ela, e ele conta do jeito dele, a lenda de Narciso, só que no final tem a interpretação dele de tudo que aconteceu, que é o último capítulo. Não vá para o último capítulo, leia o livro todo, depois leia o último capítulo. Ele fala muito dessa questão, da pessoa que usa de todo mundo, sem ter a percepção, sem ter a consequência. É fantástico, livro incrível. Livro incrível. Interessante, E muito fala disso. bom. E tem tantos outros, né? Acho que se a gente lesse mais, a gente seria pessoas melhores, com certeza. Assim, eu fico extremamente agradecido, primeiro porque seu tempo é um tempo valiosíssimo. Deixei o consultório e vim aqui correndo. Você vê? Vou voltar. Então, você imagina. E hoje as pessoas também não têm muita noção disso, né? Que o tempo tem valor. Mas esse programa, né, o Vale Business, ele também é feito para as pessoas que estão atrás do balcão, para aquele empresário que está cheio das contas e que tem que pagar essas contas e fica maluco. Qual que seria o aconselhamento, doutor, hoje para quem já está nessa vida profissional, para quem às vezes tem um problema, está nos assistindo, nossa audiência é qualificada nesse sentido, para procurar qual é o momento certo para se procurar um especialista em neurologia, quais são os sinais? O que eu sempre recomendo? Assim, se o seu sofrimento é emocional, a porta não é o médico, a porta é o psicólogo. E o psicólogo, um bom psicólogo, ele vai dizer, olha só, eu não vou dar conta, eu preciso que medique. Muitas vezes o caminho é o inverso. A gente pega uma doença física, orgânica e tal, e há um sofrimento psíquico. Em cima disso, você encaminha para o psicólogo. Mas nas doenças afetivas, nas doenças emocionais, o caminho inverso é melhor, porque muitas vezes você não precisa de medicação. Né? Então, eu estou sem dormir. Legal. Aí vale a pena, porque se você não dorme, você se estressa, você tem menos concentração, tem uma série de consequências da insônia, físicas e orgânicas mesmo. Então, legal, vamos medicar para dormir. Aí é bom você procurar um neurologista para isso. Vamos medicar para dormir, mas o tratamento não é tratar o dormir, é tratar o porquê que você não dorme. Quem é que faz isso? É o psicólogo. Perfeito. Então, o primeiro caminho que eu sempre recomendo para as questões da ansiedade do dia a dia é primeiro a psicologia. E um bom psicólogo vai dizer, olha só, eu não vou dar conta de você. Eu sei porque eu recebo de alguns colegas assim, Luiz, não estou dando conta, preciso de você. Estou indicando a pessoa com essa situação, por favor, baixa a ansiedade dele com medicação, que eu não consigo nem ter acesso. Porque às vezes a pessoa está numa ansiedade, está nessa dinâmica tão grande, que a terapia não se faz. Não dá acesso à terapia. E aí precisa baixar a bola com a medicação. Mas aí essa medicação tem tempo para entrar e para sair. Sim. Isso é muito importante. E se você, né, empresário, está nesse momento difícil, a gente sabe que a economia não está fácil, muitas lojas fechando, né, muito comércio fechando. Às vezes, ao invés de entrar no turbilhão, no olho do furacão, onde você não enxerga o problema, se dê ao direito de sair do turbilhão. Parece louco, mas é aquilo que nós falamos no início. Vai pescar. Não consigo, eu não vou. Vá pescar. Pescar aqui no sentido simbológico, né? Então, assim, se dê ao... mas eu não tenho dinheiro para sair de férias. Você não precisa sair de férias. Como eu falei, vá à sua igreja, talvez você não vá há muito tempo, assista seu culto. Tira um momento para você apenas ler um livro, para fazer alguma coisa que não faz há muito tempo, assistir uma série na televisão, aquela série nada a ver. Perfeito. Tá? Então, assim... Tem a sua válvula de escape. Tem um momento para pensar em nada, para fazer nada. Sai do olho. Porque no momento que você
tiver isso, você vai enxergar saídas que você não estava enxergando. Perfeito. No turbilhão, no furacão, você não enxerga. No furacão, você fica ali nadando para sobreviver. Então, esse sair do estresse é muito importante. E passe a olhar o seu negócio de uma maneira diferente. Eu tenho falado muito sobre isso, eu palestrei recentemente sobre isso. Participa também da Donai, né? Não, da Donai ainda não. Ainda não. Mas em outro, no Prosperar eu falei, que é um programa também para empresários. Uma pessoa que indicou, né, essa palestra, nosso querido Daniel Capuano. É o Capuano. Mandar um abraço para ele, Capuano, agradecer. Abração, Capuano. A gente está tendo realmente uma aula aqui. Mas eu falei, o Prosperar, que é algo semelhante a Donai, assim, falei para um evento para homens, né? E falei exatamente isso, assim, dê um propósito para o que você está fazendo. Porque às vezes as pessoas ficam, quero dinheiro para minha casa, Não, não só. Pense no seu negócio com um propósito para a sociedade. Você vai começar a andar melhor. Perfeito. E dentro dessa economia louca que a gente está, você vai ser o que vai sobreviver. E quando você sobreviver ao deserto, meu amigo, quando vier a chuva... Você já está preparado. Aí é só braçada, é só risada. Mas assim, para você sobreviver ao deserto, você tem que ter um propósito. E o propósito não é sobrevivência. O propósito é onde você quer chegar. Exatamente. Não é sobreviver no deserto. É o livrinho da Alice no País das Maravilhas, isso aí, né? Quando ela encontra com o gato. Quando ela encontra com o gato. Então, assim, dê um propósito para o seu negócio. Né? Então, para que serve o meu negócio? Como é que eu vou servir a sociedade com o meu negócio? Ah, não, eu vendo carros. Não, você não vende carros. Você vende lazer para a família no final de semana, você vende trabalho para quem está precisando fazer um Uber. É isso que você vende. Você não vende carro. Aquela noção de, se eu morresse amanhã, qual falta eu faria? Qual falta eu faria? Então, assim, eu gosto muito dessa coisa do vender carro, porque carro serve para muita coisa, né? Tem a família que compra para o lazer, hoje as pessoas compram para fazer Uber, porque estão precisando. Então, eu vou empurrar um super carro para o cara que vai fazer Uber? Não, você vai matar o cara, ele não vai conseguir pagar a prestação. Né? Para aquela família que tem que fazer lazer, você vai vender um carro pequenininho? Não, você vai tentar adequar um mais confortável, mesmo que seja mais velho, né? Alguma mais velhinho, mas olha, é mais confortável. Sim. Né? Mas então assim, há um propósito. Então quando você coloca um propósito, você faz uma venda melhor, o cliente fica mais satisfeito, ele vai voltar em você e vai falar de você. Exatamente. Entenda a sua razão na sociedade. Entenda a sua razão na sociedade. Isso vale para tudo. Doutor Alexandre, eu só tenho a agradecê-lo, agradecer também pela aula que o senhor tem dado aqui para a gente. A gente fica extremamente agradecido enquanto jornalismo, né? Porque todo o conteúdo que o senhor compartilha é enriquecedor, tanto para mim, na mediação aqui, quanto para o nosso público. Agradecer também a nossa equipe que está aqui presente, da pessoa do Nick, Soledade, Varejão, nosso diretor. Agradecer a todos que fazem isso acontecer. E pedir a vocês também que se inscrevam no canal do T7 News, Jornalismo no YouTube. Muito obrigado. Obrigado, doutor, pela sua disposição. Obrigado à nossa audiência qualificada. E retornamos brevemente.